Irmãos, nós vamos agora para a nossa mensagem, vamos compartilhar a palavra de Deus nessa série que nós já temos estudado já há algum tempo, a série Identidade, a saga de Jesus rumo à cruz do Calvário. E nessa série nós já vimos alguns textos do Evangelho de Marcos, textos pelos quais nós temos passeado durante essa saga, durante essa jornada rumo ao Calvário junto com Jesus. No dia 1º de março nós vimos a identidade secreta que o Pai revelou quando Jesus foi batizado ali no Jordão. Esse é o meu Filho amado em quem tenho prazer. No dia 8 nós vimos a identidade conhecida de Jesus. Por várias vezes no Evangelho de Marcos nós vemos que Jesus expulsa demônios e esses demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, mas eles não podem falar para ninguém. Jesus dá um cala-boca nos demônios e manda eles ficarem quietos. No dia 15, nós vimos a identidade investigada. À vista dos milagres, à vista das coisas que Jesus fazia, as pessoas olhavam para aquele homem que curava enfermos, expulsava demônios e perguntavam, quem é este? Dia 22, semana passada, nós vimos a identidade descoberta. Quando o Espírito revela a Pedro que Jesus é o Cristo. Jesus é o Rei prometido que viria e salvaria Israel das suas mazelas, salvaria Israel do jugo opressor de Roma. Hoje eu vou compartilhar com vocês, pela graça de Deus, o texto de Marcos capítulo 9, o texto da transfiguração, a identidade compartilhada, quando Jesus e o Pai compartilham a identidade dele com seu grupo mais próximo de amigos, Pedro, Tiago e João. O texto que eu vou compartilhar com vocês hoje, como eu já disse, é Marcos capítulo 9. A palavra de Deus diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então, Pedro, tomando a palavra, disse, Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, e outra para Elias, pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia, Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse, Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, essa é a tua palavra, ela foi lida, e agora eu peço ao Senhor que o Senhor me ajude a compartilhá-la com os meus irmãos, que no nome de Jesus, o teu Espírito que é poderoso, quebre todas as barreiras em mim, todas as barreiras no coração, nos ouvidos dos meus irmãos, que o teu Espírito quebre as barreiras, ó Deus, da frieza que muitas vezes a tecnologia traz, mas que no nome de Jesus, Deus, o compartilhar da tua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que ela penetre os nossos corações, as nossas mentes, causando divisão dentro de nós, a ponto de reavaliarmos a nossa vida, reavaliarmos os nossos caminhos e nos voltarmos ao Senhor. Que no nome de Jesus essa mensagem fale ao coração de cada um dos meus irmãos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Depois da leitura desse texto, quando eu li pela primeira vez, eu fiquei imaginando a respeito de algumas coisas. E eu percebi que um fator presente em quase todas as histórias de super-heróis é que quase todos eles precisam esconder
a sua identidade. Isso é algo essencial em quase todas as histórias de super-herói. Eles precisam esconder a sua real identidade por vários motivos. Peter Parker, Bruce Wayne, Clark Kent e tantos outros heróis dos quadrinhos, do cinema, eles sempre zelaram muito pela preservação da sua real identidade, por vários motivos. Um deles é para preservar as pessoas que eles amavam, para que os vilões não acabassem com a vida dos familiares deles, por exemplo, mas também para que eles pudessem continuar fazendo as suas boas obras, para que eles pudessem continuar salvando o dia sem serem reconhecidos e sem que as pessoas, a multidão, as pessoas comuns, fizessem um espetáculo com aquilo. E essa tática usada pelos super-heróis, usada em quase todas as histórias, foi uma estratégia muito utilizada também pela TV nos anos 80. Você que é mais antigo, por exemplo, vai se lembrar que a TV fez o máximo para encobrir a identidade de personagens como o Bozo, como o Fofão, encobrir quem eram aqueles que davam vida a esses personagens. E encobrir a real identidade desses personagens, dos atores que faziam esses personagens, era essencial para que a magia continuasse. Porque, vamos combinar, se esses personagens fossem desmascarados, o Bozo, por exemplo, que era um palhaço que levava alegria todas as manhãs para as crianças, se as pessoas descobrissem quem era a pessoa por trás do Bozo, elas veriam que era um ser humano comum, como qualquer um de nós, e que a magia seria perdida. Essa estratégia é usada também em nos parques de Walt Disney, por exemplo, um lugar feito para cativar o imaginário de crianças e adultos do mundo todo, e lá você nunca vai ver, por exemplo, quem é a pessoa por trás da fantasia do Mickey. Existe uma narrativa de que eu não posso saber quem é o Mickey, a menos que você trabalhe no parque, você nunca vai descobrir a identidade do rato mais famoso do mundo, Mickey Mouse. A magia, a imaginação cativada das pessoas e de milhões de espectadores que assistem tantos super-heróis, que assistiram Bozo, Fofão, que pessoas que vão aos parques da Disney, pode ser quebrada se a gente descobrir que por trás daquele personagem existe um ser humano comum, como eu e você. Quando a gente está diante desse texto que a gente acabou de ler, o texto de Marcos, capítulo 9, a gente está diante de uma grande revelação. O maior de todos os heróis da história, ele tem a sua identidade, que até então, no Evangelho de Marcos, estava secreta e estava restrita a pouquíssimas pessoas, apenas os demônios, Jesus e Pedro, no capítulo 8, que nós vimos na semana passada, sabia da identidade de Jesus. E o mais intrigante e interessante de todos os tempos é que esse super-herói, esse que é o maior de todos os personagens da história, tem a sua identidade revelada e compartilhada diante dos seus discípulos. Porém, o efeito que isso causa nos discípulos, naqueles que assistiam essa grande revelação, não era o desencanto como aconteceria se nós descobríssemos, por exemplo, quem é o personagem, o ator por trás do Mickey. O que a gente vê nesse texto é uma glória cada vez maior, quando Jesus tem a sua identidade revelada pelo Pai, nesse texto da transfiguração. A glória que deveria se desvanecer, todo o encanto que deveria se desvanecer, agora é visto por todos e é revelado para aqueles 3 discípulos, para aqueles amigos de Jesus mais íntimos. E eles ficam aterrados diante da vista que eles têm. A cortina que separa a realidade do nosso mundo e a realidade do céu é rasgada. E nós temos uma invasão do que é eterno no nosso tempo. Quando a gente segue, a gente percebe no versículo 2, que é o primeiro versículo que eu li com vocês, que 6 dias depois do ocorrido da confissão de Pedro, que foi o texto que nós estudamos na semana passada, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte. Levou os 3 sozinhos, à parte, para esse alto monte. Que monte era esse? Embora a tradição e muitas pessoas acreditem que seja o Monte Tabor, se a gente for olhar para a geografia descrita em Marcos, a gente vai perceber que muito provavelmente vai ser o monte no qual Jesus foi transfigurado foi o Monte Hermon, o monte mais alto de Israel, o ponto mais alto de Israel. E sobre esse monte existia uma lenda que muitos judeus daquele tempo acreditavam. Eles acreditavam que foi nesse monte, quando Lúcifer se rebelou contra Deus, Lúcifer e os seus anjos,
Deus lançou-os à terra e eles caíram ali naquele monte. E foi ali que Lúcifer e os seus anjos decidiram e fizeram um pacto de que eles tomariam e possuiriam as mulheres humanas e gerariam descendência, uma descendência mestiça entre anjos e humanos. Aquele lugar era um lugar que gerava muito temor nas pessoas. As pessoas morriam de medo de se aproximar daquele monte, por ser um monte e por ser um lugar cheio de mistério que envolvia toda essa lenda que cativava o imaginário das pessoas, e as pessoas morriam de medo de chegar perto do monte. Nesse lugar, onde as pessoas acreditavam ser um lugar de rebeldia, nesse lugar onde as pessoas acreditavam que Lúcifer estava à solta com todos os seus demônios, era o lugar onde Jesus, o Filho obediente de Deus, tem o véu da sua humanidade retirado. E ao contrário do que aconteceu com Lúcifer, quando o véu dele de anjo foi retirado e toda a feiura dele foi exposta, a beleza de Jesus foi exposta quando naquele monte ele foi transfigurado diante dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E o que nós vemos não é a feiura de anjos caídos, mas a resplandecência da glória e da beleza de Deus, num alto monte. E nesse monte, o versículo 2 continua dizendo para a gente, o versículo 3 também, que Jesus foi transfigurado diante deles e que as suas vestes se tornaram resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. O sonho de qualquer pessoa que tem uma pilha de roupas brancas para lavar, roupas que se tornam resplandecentes e tão brancas que ninguém na terra poderia alvejar daquele jeito. O que Marcos está descrevendo para a gente, o cenário que Marcos está pintando para a gente aqui é o cenário de uma teofania. O que é uma teofania? A teofania é uma manifestação sobrenatural da presença e da glória de Deus. Isso aconteceu por algumas vezes, algumas poucas vezes no Antigo Testamento. E nesse monte, o Monte da Transfiguração, o Monte Hermon, é feita uma alusão à glória de Deus que foi revelada a Moisés no Monte Sinai, lá no deserto, quando o povo de Deus estava a caminho da Terra Prometida. Porém, o que estava acontecendo agora era algo muito maior do que tinha acontecido antes com Moisés. O véu da humanidade de Jesus estava sendo retirado e nós, os seres humanos, Tiago, Pedro e João, poderiam ver a glória do seu mestre. Moisés, que desceu daquele monte, e por vários dias ele teve que usar um véu, porque o seu rosto brilhava, tamanha era a glória de Deus. Agora, Jesus estava tendo o seu véu retirado, e a sua resplandecência brilhava sobre os olhos de Pedro, Tiago e João, e eles podiam ver a resplandecência do seu mestre. E é muito interessante que no texto de Êxodo, capítulo 24, que é o texto correspondente que conta essa história de Moisés para a gente, nós vimos que durante 7 dias, vozes de trovão, relâmpago, balançavam o monte do Sinai. No 7º dia, Deus chama Moisés para subir no monte. Moisés fica ali por 40 dias, recebendo do Senhor a lei, recebendo do Senhor as instruções, e aos olhos dos israelitas a glória do Senhor parecia como um fogo. Agora, a glória do Jesus revelado aos seus discípulos era resplandecente de tal forma que parecia que as suas vestes, de tão brancas, haviam sido alvejadas como nenhum outro lavandeiro na terra conseguiria alvejar. Nesse monte da transfiguração, a gente vê também, conforme o versículo 4 nos mostra, de que alguns antecessores de Jesus apareceram naquele monte. Elias e Moisés apareceram, e ao aparecerem, o versículo 4 diz para a gente que eles estavam falando com Jesus. Moisés representava a lei. Elias, o maior dos profetas, representava os profetas. A aparição tanto de um quanto de outro, Elias e Moisés, sinalizava que o reino de Deus finalmente havia chegado. A chegada do fim dos tempos agora era uma realidade, e o fim dos tempos foi inaugurado por Jesus quando a sua glória foi revelada ali no Monte da Transfiguração. O reino de Yahvé, que havia sido prometido há
tanto tempo para o seu povo, agora chegava de forma definitiva, conforme a profecia que Malaquias, tantos anos antes, havia profetizado. Você pode ler o capítulo 4 de Malaquias na sua casa, mas nesse texto haviam algumas promessas de que nenhuma raiz, nenhum galho sobraria, mas aqueles que reverenciam o nome do Senhor, aqueles que esperam no Senhor, esses veriam o sol da justiça brilhar, e Jesus agora brilhava tão forte como o sol naquele monte. A glória de Jesus era vista, a presença de Moisés e de Elias naquele monte significavam que tanto a lei quanto os profetas testificavam, falavam a respeito de um rei que viria. E Jesus, ao chegar, está conversando ali naquele monte com Moisés e com Elias, como símbolo de que agora sim, a resplandecente glória de Deus se tornou uma realidade entre nós. Se tornou uma realidade entre os seres humanos, e esse rei traz cura em suas asas como o sol da justiça de Malaquias. Esse rei que chegou vai acabar com aqueles povos que nos subjugam, com aqueles povos que nos oprimem. O tempo da libertação do povo de Deus chegou. Esses dois antecessores, Moisés e Elias, que aparecem e falam com Jesus no Monte da Transfiguração, eles também apontam não apenas para a chegada do reino de Deus, mas apontam para uma segunda coisa, que era para aquilo que Jesus, a partir dali, iria enfrentar, que era a rejeição. Tanto Moisés quanto Elias, além de testificarem a respeito do reino que viria, eles testificavam também a respeito do sofrimento que Jesus sofreria. Isso fica muito claro para a gente na pergunta que os discípulos fazem para Jesus e na resposta que Jesus dá aos seus discípulos nos versículos de 11 a 13. Diz assim: e interrogaram-no dizendo, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse, Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Moisés havia sofrido a rejeição dos seus. Elias havia sofrido a rejeição dos seus. E agora o que a gente vê é que Elias, que foi conhecido no seu tempo como sofredor e como mártir, e Moisés, que tinha sido rejeitado como emissário de Deus, quando ambos aparecem para Jesus, a gente percebe que o caminho de sofrimento de Jesus, o caminho que tanto Jesus quanto os seus discípulos deveriam trilhar a partir dali, já havia sido trilhado por servos de Deus no passado. E a gente vê que João Batista, o último dos profetas, foi comparado ao maior deles, Elias. João Batista foi aquele preparador de caminho, que preparou não apenas o caminho para o ensino e para a pregação do Senhor Jesus, mas foi aquele que preparou o caminho para o sofrimento de Jesus, tendo João Batista sofrido também. O caminho que Jesus trilharia, o caminho que os discípulos de Jesus trilhariam a partir dali, seria um caminho de sofrimento, assim como os dos servos de Deus no passado, Moisés, Elias e João Batista. Diante disso, a gente vê uma proposta. A proposta que Pedro faz. Versículo 5 diz, então Pedro, tomando a palavra, disse, Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois Pedro não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. Naquele momento de êxtase espiritual, diante da visão de tamanha glória como a glória de Jesus que estava sendo revelada, Pedro, mais uma vez, como foi no capítulo anterior, quebra o silêncio, e não quebra apenas o silêncio, quebra todo o clima daquele momento, e Pedro propõe que eles façam ali 3 tendas. Fazer 3 tendas ali, como Pedro propôs, era, na verdade, uma forma deles celebrarem a chegada desse reino que estava chegando para eles. Porém, transformar aquele lugar num centro de peregrinação, onde todas as pessoas viriam celebrar a vinda do reino, quebraria toda a lógica do Cristo e da missão que Cristo tinha, porque não existe vitória sem cruz. Não existe vitória, não existe chegada do reino sem o cumprimento da missão do Messias desse reino. Não existe reino sem cruz. Antes de desfrutarmos os benefícios do reino,
é necessário trilharmos o caminho de dor e sofrimento pelo reino. Assim como os antepassados de Jesus, Moisés, Elias e João Batista, trilharam esse caminho de dor, esse caminho de sofrimento. Depois da proposta de Pedro de fazerem 3 tendas ali para que eles celebrassem a chegada do reino, antes mesmo que Jesus passasse pelo sofrimento, passasse pela morte, Deus aparece com a sua voz na cena, como o versículo 7 conta para a gente. Diz assim a palavra: a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele senão Jesus. Da mesma forma que no batismo, ouviu-se a voz do Pai dizendo que Jesus era o seu Filho amado, em quem ele tinha prazer. Agora a mesma voz aparecia novamente para Jesus. Se da primeira vez, no batismo, a voz que se ouvia do céu serviu para encorajar Jesus e dar força, dar gás para Jesus cumprir a sua missão, que era anunciar as boas novas, curar enfermos, expulsar demônios, agora, essa segunda vez que a voz de Deus aparece falando para Jesus: esse é o meu filho amado, essa segunda vez que Jesus precisa ouvir novamente: tu és o meu filho amado, serve para que ele tenha coragem e força suficiente para enfrentar a sua maior missão, a cruz. Assim como o ensino de Jesus e os seus milagres foram rejeitados por muitas pessoas, agora Jesus seguiria para o rumo final, a viagem final dele a Jerusalém, onde ele seria mais uma vez rejeitado. Se na primeira parte do Evangelho a gente vê Jesus pregando em várias cidades e as pessoas rejeitando Jesus, agora Jesus estava se dirigindo para Jerusalém para sofrer a sua rejeição final. Quando os fariseus, mestres da lei, os religiosos e o seu próprio povo o rejeitaria e o mandaria até a cruz. Porém, a despeito da dificuldade da missão e da tarefa que Jesus havia recebido, ele não se desanima. Quando Jesus esteve na cruz, ao ouvir todo o escárnio que ele ouviu, ele não se desanimou, porque a voz que ele ouviu lá no batismo, a voz que agora ele ouvia no Monte da Transfiguração: esse é o meu filho amado, era a voz que norteava ele, era a voz que mantinha ele no caminho da cruz, no caminho difícil, sim, mas mantinha Jesus no caminho correto, no cumprimento da sua missão. E era ali, na cruz, na sua tarefa final, quando o super-herói salvaria finalmente, não apenas o dia, mas salvaria toda a humanidade dos seus pecados. É ali que a identidade de Jesus é finalmente revelada como Filho de Deus, como Cristo. Jesus não se importava de receber escárnios na sua face, porque ele sabia muito bem quem ele era, um filho amado. Depois de ouvir a voz, a gente percebe que a identidade de Jesus só poderia ser plenamente revelada na cruz. Por isso, no versículo 9, no versículo 10, ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles, os discípulos, Pedro, Tiago e João, guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria ressuscitar dentre os mortos, para vocês perceberem como os discípulos ainda não faziam ideia de qual era a missão de Jesus, mas Jesus sabia muito bem, por isso ele fala: não revelem ainda essa identidade que hoje foi compartilhada com vocês. Essa identidade foi compartilhada com vocês por um motivo, porque assim como Moisés, como Elias, como João Batista sofreram, eu também irei sofrer, e um dia vocês, discípulos, Pedro, Tiago, João, beberão do mesmo cálice que eu hei de beber, a morte e o sofrimento pelo reino. Guardem essa recomendação com vocês, porque ainda não chegou a minha hora e ainda não chegou a hora de vocês. Meus irmãos, depois da gente destrinchar esse texto, destrinchar tantos detalhes, a gente percebe que no livro de Hebreus,
aparece mais uma vez uma montanha. E o escritor aos Hebreus diz que nós, hoje, eu e você, temos chegado ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, e milhares de pessoas juntamente conosco têm chegado, e não apenas pessoas, mas os anjos têm se alegrado em reunião à igreja, aos primogênitos dos mortos, cujos nomes estão escritos nos céus. Nós chegamos diante de Deus, o juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos, aperfeiçoados. Nós nos chegamos a Jesus, que é o mediador de uma nova e superior aliança. Nós nos chegamos a Jesus e ao seu sangue derramado por nós. Não estamos mais, meus irmãos, diante de um monte que nos causa pavor, como era o Monte Sinai. Não estamos mais diante do Monte da Transfiguração, sobre o qual nós desejamos ficar por muito tempo, mas nós estamos no Monte da Salvação, o Monte do Calvário, no qual Jesus foi morto, e através desse monte, é nesse monte que recebemos a nossa redenção, a vitória sobre os nossos pecados. Não apenas o monte traz uma mensagem para nós hoje, mas também os antecessores de Jesus. Se os nossos antepassados, se o Israel antigo de Deus, Israel a nação, tiveram a lei e os profetas que representavam a sombra daquilo que Jesus viria trazer plenamente depois, hoje eu e você temos Jesus Cristo, a plena revelação do amor e da graça do Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Cristo é o nosso padrão. É a Ele que devemos ouvir. São os passos de Cristo que devemos seguir. Não profetadas que pastores, bispos, pretensos apóstolos tentam dar na gente. Não é o caminho que pessoas, seres humanos, tentam apontar para a gente que nós devemos seguir. Devemos olhar, sim, para os nossos antepassados, para a lei e para os profetas, mas devemos olhar, sobretudo, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, para Jesus, que é aquele que encerra em si tanto a lei quanto os profetas, aquele que cumpriu tudo, aquele que cumpriu todos os mandamentos, que foi até a morte, pagando cabalmente o preço que a lei exigia pelos nossos pecados. É a Jesus que devemos ouvir. Hoje a identidade de Cristo é plenamente revelada a nós, não para que nós vivamos da maneira que queremos, mas para que nós revelemos e manifestemos a identidade dele. Assim como foi para Jesus, a lei e os profetas servem para nos mostrar o caminho de rejeição que nós temos que seguir. Mas não apenas os antecessores têm uma mensagem para a gente. A proposta que Pedro faz também nos ensina algumas coisas. Tantas vezes eu e você saímos de cultos gostosos, de encontros marcados pela presença real de Deus ali naquele lugar. Nós somos tão edificados pelas palavras, pelos louvores, que dá vontade da gente viver naquele ambiente gostoso pelo resto dos nossos dias. Porém, Cristo compartilha sua identidade conosco por um motivo. Cristo se revela transfigurado para nós por um motivo. Para que nós possamos descer do monte da transfiguração e partilharmos com Ele dos seus sofrimentos. A revelação que nós temos recebido do Cristo não é para o nosso prazer e para as nossas vontades egoístas, mas a revelação que nós temos recebido do Cristo é para que nós possamos trilhar o caminho que Ele trilhou. E o caminho que Jesus trilhou foi um caminho de serviço, um caminho de morte. É preciso, meu irmão, é preciso, minha irmã, descermos do monte, sim. É preciso descermos do monte para vivermos a vida que Cristo tem que vivamos. É preciso descermos do monte para morrermos a morte que precisamos morrer, uma morte que honre o nome do nosso Senhor. Pedro, Tiago, João entenderiam isso logo depois nas suas vidas, quando eles morreriam martirizados por conta do evangelho que eles pregavam. Eles que compartilharam da vida e da identidade gloriosa de Cristo, compartilhariam também dos seus sofrimentos. E o que seria hoje, para mim e para você, partilharmos dos sofrimentos de Cristo nas nossas vidas? Meus irmãos, a gente vive em tempos tão obscuros, em tempos tão difíceis. A gente está vivendo o começo de uma crise que tem amedrontado e causado pavor nas nossas cidades, sobre a nossa família, sobre a nossa nação. E a gente pergunta, será que algum ente querido nosso sofrerá por conta dessa doença?
Será que a economia vai resistir? Será que vai ter emprego para todo mundo? Nós somos desafiados nesse tempo e por esse texto, meus irmãos, a nos perguntar, será que restará depois dessa crise fé em nós, a ponto de resistirmos à proposta de Satanás de nos desviarmos do caminho da cruz? Será que restará em nós forças para deixarmos o monte da transfiguração, onde nós desfrutamos de uma visão sobrenatural do Cristo, para voltarmos os nossos olhos para a feiura desse mundo e para as dificuldades do nosso próximo? Será que restará força suficiente em nós para deixarmos de olhar para o transfigurado e olharmos para as pessoas que ao nosso redor precisam da nossa ajuda e são tão carentes dessa mesma visão, dessa mesma revelação da identidade de Jesus? Existe em você hoje, nesse tempo, forças para manifestar Cristo aos idosos da nossa comunidade? Existe em você forças para manifestar Cristo às pessoas que têm sofrido com os impactos econômicos, com os impactos das mortes causadas por essa doença? Existe fé suficiente em você para você não estocar alimentos, para você não estocar álcool em gel, para você não se apegar ainda mais ao dinheiro que você tem, aos bens materiais? Somos desafiados por esse texto a deixarmos o monte da transfiguração e seguirmos o caminho de sofrimento e de morte que o nosso Senhor trilhou. Mas se o monte tem uma lição para nos dar, se a voz que ouvimos no monte tem uma lição para nos dar, a voz do Pai tem uma lição para nosso coração hoje. Todas as vezes que nós recebemos do Pai uma revelação da nossa identidade, essa revelação que o Pai nos dá tem o objetivo de nos fortalecer para uma missão. No começo do Evangelho de Marcos, no batismo, a missão de Jesus era ensinar, curar, pregar, expulsar demônios. Mas agora a missão de Jesus era morrer. Todas as vezes que eu e você temos uma revelação do Cristo, nós somos convidados a ver na identidade do Filho amado a nossa identidade também como filhos amados, para que possamos sofrer. E é a voz do Pai que nos diz que somos filhos amados, que nos dá forças para subirmos a montanha, descermos da montanha e morrermos, entregando a nossa vida por amor de Cristo, por amor do reino que Ele veio manifestar. Que em você haja fé, que em você haja forças para manifestar o Cristo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você tenha forças para manifestar o Cristo em todas as áreas e todos os dias da sua vida. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nós te agradecemos porque ela é viva e ainda hoje fala aos nossos corações. Por isso eu te peço, abençoa cada um dos meus irmãos que estão nessa transmissão, me assistindo, que no nome de Jesus o Teu Espírito Santo cative o coração deles, que o Teu Espírito Santo os mova à ação, que o Teu Espírito Santo nos convença a sairmos de um lugar confortável para trilharmos o caminho de Cristo, que é o caminho de sofrimento, que olhemos para os nossos antepassados e sigamos o caminho deles, que é o caminho de entrega, de renúncia, que é o caminho da cruz. Ajuda-nos, ó Deus, é o que te pedimos em nome de Jesus, e que à medida que caminhamos com Cristo transfigurado, a nossa imagem seja transformada à imagem dele, para que possamos refletir essa imagem a todos quantos convivem conosco, para todos quantos precisam dessa luz brilhando em suas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Irmãos, recebam agora a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, que a comunhão, as consolações e o poder do Divino Espírito Santo repousem sobre você hoje, sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, em todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Não se esqueça, temos encontros às quintas-feiras, às 20 horas, domingo, às 9h30 da manhã e às 19h30. Permaneça conosco na comunidade online. Deus te abençoe e até mais.